Muito bem, continuando aqui com a solução dos nossos exercícios na parte do financeiro, nós temos aqui o seguinte: implementar o contas a receber com base no contas a pagar, que é basicamente a mesma coisa, mas o contas a receber você lida com o cliente e não com o fornecedor. E a emissão do cheque é um pouquinho diferente. Ali a questão da tabela, porque você não tem já um cheque para selecionar, né? No caso do contas a pagar, você tem um talão de cheques, né? Aí você paga com o seu cheque, caso o pagamento seja por cheque. No caso do contas a receber, é um pouco mais simples, né? Você não precisa ter um cheque pré-cadastrado, tá? Você vai receber um cheque do cliente e aí você coloca os dados do cheque na base de dados, tá? E tem a questão do ACBR Monitor para geração dos boletos bancários, tá? Eu vou me concentrar nessa questão aqui, neste momento, tá? E aí quando a gente passar por essa parte aqui da emissão dos boletos, né? Que é no momento do lançamento, nós vamos chegar na parte do pagamento. Aí na parte do pagamento a gente passa pelo cheque. E aí basicamente a gente mata essa questão toda aqui do contas a receber, tá? A parte mais complicadinha que vai ser essa do ACBR Monitor, tá? Então vamos nos concentrar nesta aula no ACBR Monitor. Então eu vou aqui acessar o site de ajuda do ACBR Monitor, tá lá no SourceForge ACBR Monitor, tá bom? E essa parte do boleto, ó, telas do Monitor Plus, tá aqui, boleto. Ele vai começar a apresentar aqui essa parte do boleto, tá? Como é que você configura o ACBR Monitor. Você pode colocar os dados do cedente aqui ou enviar no arquivo INI, tá? Conta bancária do mesmo jeito, você já pode colocar aqui ou enviar no arquivo INI, tá bom? A questão do layout, tá? Isso aqui é interessante que você configure, né? Para você informar qual é o arquivo, né? O diretório onde o arquivo, o boleto, por exemplo, vai ser gerado, tá? Onde é que está o arquivo com o logotipo dos bancos, tá bom? Então eu vou já mostrar para você como é que eu configurei isso aqui no meu caso, tá? Remessa e retorno. Essa parte aqui nós não vamos explicar nada neste momento, porque isso aqui fica para o EDI bancário, tá bom? Então na parte do EDI nós vamos entrar nessa questão da remessa e do retorno, dessa troca de arquivos aí, tá? E aqui a questão de enviar um e-mail, né, para o cliente do boleto. Essa primeira parte aqui é apenas mencionando a questão da configuração do ACBR Monitor em si, tá? Mas quando você desce um pouco aqui, você vai ter toda a parte de comandos relacionada a boletos. E é muita coisa, tá bom? Então, se você vai trabalhar com isso, né, vai emitir boletos, vai trabalhar ali no contas a receber, e vai utilizar o ACBR Monitor, então é muito importante que você primeiro pesquise sobre essa questão de emissão de boletos, compreenda como é que isso funciona no mercado, né, no nosso país, tá? E depois mergulhe aqui nessa documentação do ACBR Monitor para compreender quais são os passos necessários para que ele funcione. Eu vou mostrar aqui como é que vai funcionar no nosso projeto, mas não fique só com este conhecimento não. Mergulhe mesmo nessa documentação para você dominar isso aqui de fato, tá? Então aqui no começo nós temos aqui um passo a passo para a emissão do boleto. Então tem aqui, ó, como imprimir um boleto, né? Lembrando que nós temos algumas videoaulas de ACBR Monitor e você precisa assistir essas videoaulas primeiro, tá? Se você chegou aqui e não sabe o que é ACBR Monitor, não viu as aulas que nós fizemos anteriormente sobre o ACBR Monitor, então você não pode continuar. Você tem que assistir primeiro aquelas aulas lá, onde eu mostro o que é o ACBR Monitor, como compilar o ACBR Monitor, como usar o ACBR Monitor. Você tem que passar por elas primeiro, tá bom? Então nós já utilizamos o ACBR Monitor para emitir a nota fiscal eletrônica, né? Nós implementamos os servidores, tá? Mas o Flutter não foi implementado. Nós fizemos os testes com o Postman, tá? Neste caso aqui eu vou mostrar como é que a gente usa o ACBR Monitor, sem nada, só jogando os arquivos para ele. Depois eu vou mostrar como é que foi feito com os servidores em cada um deles.
E depois eu vou mostrar como é que nós temos no Flutter para receber e apresentar o boleto, tá? Ou a lista de boletos, tá bom? Então, olha só. Existem aqui algumas maneiras de você imprimir o boleto, tá? A impressão de boleto pode ser feita em diversas sequências diferentes. Então, ele mostra aqui o modo 1. Primeiro modo, você joga um arquivo de entrada com este comando, boleto limpar lista, tá? Então, ele tem que, limpar a lista de boletos que está na memória lá do componente do ACBR Monitor. Utilize o comando configura dados para configurar as informações da conta do cedente. Pode ser informado o path do arquivo ini ou então o seu conteúdo. Então tá lá, ó. Você manda este comando aqui, boleto configurar dados, e passa o caminho de um arquivo com os dados do cedente apenas. Depois você manda o comando boleto incluir títulos, aí manda um arquivo com os títulos e finalmente você manda um outro comando boleto imprimir. Então você mandaria aqui 4 arquivos de entrada e esperaria as 4 respostas. Essa é uma maneira de fazer. Segunda forma de fazer. Informar os dados da conta excedente através de incluir título. Então primeiro você limpa a lista, depois você inclui os títulos. Tá bom? Com esse arquivo títulos.ini. E aí finalmente você chama o botão imprimir. E a última forma que ele mostra aqui é utilizar apenas o incluir título. Você manda um arquivo, boleto limpar lista, depois você manda um outro arquivo de entrada com o comando boleto incluir títulos, passando aqui o títulos.ini e esse parâmetro i. Esse parâmetro i vai ser para imprimir os boletos, tá? É dessa forma aqui que a gente vai fazer, que parece que é a mais fácil, né? No lugar de você mandar aí 4 arquivos de entrada, 3 arquivos de entrada, vamos mandar 2 arquivos de entrada. Um para limpar a lista e um outro para incluir os títulos, né? E na minha opinião deveria ter uma outra opção, que seria boleto incluir títulos com outro parâmetro aqui no começo, para limpar a lista logo, tipo um L, ou sei lá, limpar, né? Seria mais fácil ainda, para não ter que mandar 2 arquivos de entrada. Mandava só um, ele limpava a lista e emitia os boletos, né? Foi a sugestão para a galera do ACBR, tá? Daí vem aqui as particularidades, e as particularidades são as questões de cada banco, né? E aí dependendo de qual banco você vai implementar, tem algumas comédias que você tem que prestar atenção aqui, tá bom? Muitos detalhes. Eu vou fazer os meus testes sempre para o Banco do Brasil, né? Um dos maiores bancos, poderia ser para o Bradesco ou para o Santander, né? São bancos grandes também, mas eu vou fazer os testes apenas para o Banco do Brasil, até porque a gente está no treinamento, então nós perderíamos muito tempo fazendo teste com outros bancos, né? Então meus testes aqui nos boletos e também lá no EDI serão feitos em cima do Banco do Brasil, tá? Daí vem aqui, olha, uma seção sobre a configuração dos dados. Ele tem um exemplo de modelo do arquivo ini que a gente deve mandar, ó. Então, primeiro você tem que colocar os dados do cedente, depois você coloca os dados da conta, depois você coloca os dados do banco. Esse aqui seria um modelo apenas com os dados cedente, conta e banco. Tá faltando os títulos aqui embaixo, tá? Deixa eu ver se ele tem um outro exemplo aqui com o título. Não. Esses aqui são os dados que você pode utilizar nessa configuração aqui em cima, tá? Boleto imprimir, é o comando para imprimir, imprimir boleto, gerar PDF, e aí vai, né? Ele começa a explicar cada um dos comandos que você tem disponível aí, tá? Bora ver o modelo aqui do título. Pronto, ó. Essa é a seção onde você pode colocar todos os dados do título, tá? E tem alguns momentos que você pode colocar até NFE, caso você esteja trabalhando com o banco Pine, tá bom? Então tá, aqui em termos de documentação, já meio que mostrei aqui onde é que você pode encontrar. A gente não vai ler toda a documentação, evidentemente, né? Novamente eu repito que é importante que você mergulhe e aprenda essa documentação, tá? Muito bem, então eu estou aqui na pasta do monitor, tá? CBR Monitor, deixa eu ver se ele já está em execução aqui. Ainda não, então eu vou colocar ele em execução agora. Prontinho, aqui ele. Vou clicar em configurar.
Vou clicar em boleto. Aí veja, olha, em excedente eu coloquei os dados da T2TI, mas você vai ver que eu vou mandar os dados do excedente no meu arquivo INI, tá? A conta bancária, tem os dados aqui de uma conta qualquer, eu coloquei Banco do Brasil, eu coloquei que o cliente emite, tá? Daí quando você não manda algum desses dados aqui no arquivo, ele vai pegar daqui, automaticamente, tá bom? Layout. Então, coloquei aqui o caminho para os logotipos dos bancos. No meu caso, eu tenho uma cópia do repositório do ACBR. E na cópia do repositório da ACBR, dentro da pasta fontes, ACBR boleto, logos, você tem a pasta colorido e preto e branco, algo assim, tá? Então, aqui ele vai emitir o boleto e vai colocar o logotipo colorido do banco, tá? No meu caso, do Banco do Brasil, que é o banco que eu vou passar para ele, tá bom? Ele vai emitir uma cópia da impressão e essa impressão ela vai ser feita no padrão entrega. Tem vários padrões de boleto aqui que você pode testar, tá? Eu vou imprimir um PDF, ok? Porque isso que vai estar rodando lá no servidor. Ele vai emitir esse PDF para mim nessa pasta, ó, T2TI, boletos, PDF, tá? E o nome do arquivo vai ser boleto, tá? É para ele mostrar alguma coisa? Para ele previsualizar a impressão, mostrar o progresso, mostrar a configuração da impressora? Não. Por quê? Porque nós vamos estar com isso aqui rodando no servidor, não é para mostrar nada, vai ser tudo automático, tá? Trocou o arquivo, emitiu o boleto, mandou o boleto para o cliente, pronto, morreu, tá bom? Remessa e retorno, não vamos mexer com isto neste momento, vamos ver lá na parte do EDI e eu também não vou configurar essa questão do e-mail, tá? Então cliquei aqui em salvar, pronto, minimizei, o ACBR agora está pronto para emitir um boleto, tá? Como você viu, eu configurei a emissão do boleto para ser feita na pasta T2TI boletos, tá bom? No INI, está o arquivo INI que eu vou gerar, no meu caso aqui é o arquivo 1.ini, e em PDF é onde ele vai gerar o boleto, tá? Eu vou apagar esse PDF aqui, pronto. Daí eu vou usar a princípio aqui, ó, esse título que já é um exemplo que vem com o ACBR, tá? Lá na pasta do ACBR, do repositório, na pasta de exemplos, boleto, tem esse arquivo INI aqui. Mas se você entrar na pasta do ACBR e procurar por arquivo INI, você vai chegar lá nesse título.ini, tá bom? Então ele traz aqui os dados de um cedente, traz aqui os dados de uma conta e de um banco, e traz alguns títulos, né? Um título, só um título, tá? Com título com muita informação, inclusive esse título aí, tá bom? Muito bem. O arquivo de entrada, primeiro ele vai pedir para limpar a lista, tá? Depois, deixa eu ver essa cópia aqui, o que é que tem nele. Pronto, ele vai incluir qual é o arquivo que eu quero que seja emitido, tá? Eu vou apontar neste momento para este arquivo aqui, ó, título INI, tá? Então aqui eu vou apontar para T2TI, boletos, título.ini. Daí ele vai emitir o boleto com base nesse cara aqui, tá bom? O meu primeiro enter, meu primeiro arquivo de entrada é para ele limpar a lista, tá? Então eu vou pegar esse arquivo de entrada, ó, copiei, eu vou colar ele aqui dentro do ACBR Monitor, tá? Colei, pronto, ele já desapareceu. Desapareceu no ato e ele já colocou aqui, ó, o arquivo sai, né? Foi gerado neste momento. No arquivo sai ele colocou apenas um OK, estava até aberto já aqui o sai, tá? Colocou um outro OK aqui. Se eu vier no log, ele vai me informar lá no final, ó, boleto.limpalista OK, tá bom? Muito bem. Agora eu vou pegar o outro arquivo de entrada, que é esse entrada cópia, tá? Deixa eu renomear esse daqui para um tracinho ent. E esse aqui vai ser o ent agora. O que é que esse ent vai fazer? Ele vai incluir títulos, apontando para esse título.ini, que é esse cara aqui, ó. Então,
Quando eu colocar esse arquivo de entrada lá, ele vai gerar um boleto dentro dessa pasta aqui com um título, tá bom? Quais são os dados do boleto? Os dados do boleto é os que estão aparecendo neste arquivo aqui, ó. Tá? Essas informações de excedente, essas informações de conta e de banco, e dentro do título nós temos as informações do sacado aqui, ó. Então vai ser esse sacado teste aí, tá? Vou colocar aqui o meu nome só para a gente ver lá embaixo, tá? Ok, então deixa eu pegar aqui esse entra, Ctrl C, vamos lá no CBR Monitor, Ctrl V, pronto, foi bem rápido, tá? Ele já gerou o arquivo SAI, deu ok. No arquivo de log, ele colocou aqui agora, ó, boleto.incluir título, apontou para aquele cara lá, deu alguns arquivos de mensagem, algumas mensagens relacionadas a outros arquivos INI, que não nos interessa neste momento, e finalmente, ó, ele deu ok, lá no log, né? Se deu tudo certo, então eu posso vir aqui na minha pasta PDF, e o arquivo do boleto está aqui. Vamos abri-lo. E vamos ver quais são as informações que nós temos neste arquivo. Pronto, ele abriu aqui o arquivo. Deixa eu aumentar um pouco aqui, tá lá. São João Limitada, olha o nome do sacado ali em cima, ó. Albert Age, também sai aqui embaixo, o nome do sacado. Tá ali o valor, tá aí o nosso número, tá ali o vencimento. Bom, é isso, tá? A Banco do Brasil, tá ali o logotipo, saiu certinho, né? Então, o mecanismo de funcionamento nós já compreendemos, tá? Nós temos que colocar aqueles comandos com o arquivo de entrada, temos que apontar para um arquivo INI com os dados para a emissão do boleto. Esses dados são dados padrões, alguns bancos exigem mais ou menos dados, né? Mas todas essas informações sobre esses dados se encontram lá no manual do ACBR Monitor, tá? Agora o que é que nós precisamos fazer? Precisamos colocar essa lógica dentro dos nossos servidores e pegar este arquivo, né? Chamar os servidores através do Flutter, pegar esse arquivo que foi gerado no servidor e apresentar lá para o cliente, tá certo? Ok, então vamos lá para os próximos passos, né? Nossos próximos passos então é implementar isso daí nos servidores e no nosso cliente Flutter.